Capítulo 28. A parábola do rico. Na pequena assembleia espiritual, estudávamos a parábola do rico. Alguns intelectuais, brilhantes no mundo, inclinavam-se comovidos ante a necessidade de penetrarem à luz dos capítulos simples do evangelista. Na cátedra das lições costumeiras, a figura de Pedro Richard nos acompanhava com atenção generosa e sincera. O quadro não era muito diferente das circunstâncias em que se poderia realizar sobre a Terra. A esfera espiritual próxima do planeta é uma figura de transição, em que o gosto terrestre tem quase absoluta predominância. O amplo recinto oferecia o aspecto de um parlamento singelo e acolhedor e, como ponto central, aquele velhinho, amigo de Ismael e de Jesus, com os cabelos nevados, parecendo feitos com a luz prateada das mais dolorosas experiências, ensinava o sentido oculto das preciosas lições do Cristo. Afinal, exclama um dos meus amigos, existem realmente os grandes usurários e os ricos infelizes no mundo. São os dilapidadores dos bens coletivos, porque a movimentação do dinheiro poderia incentivar o trabalho, atenuando as dificuldades dos mais infortunados. Entretanto, atalha um dos presentes. Temos as fortunas dos grandes beneméritos da humanidade, um Rockefeller, um Carnegie, que estimulam as grandes iniciativas em favor do bem público. Não serão ricos amados de Deus? E os Henry Ford, que transformaram os pântanos em parques industriais, onde milhares de criaturas ganham honestamente o pão da vida, não merecem o respeito amoroso das multidões? A apreciação sobre os ricos da terra prosseguia animada, quando alguém se lembrou de submeter a Richard o assunto em sua feição substancial. O generoso velhinho, no entanto, replicou judiciosamente: Antes de tudo, só Deus pode julgar em definitivo as suas criaturas. Mas, como considero o planeta terrestre uma abençoada escola de dor que conduz à alegria e de trabalho que encaminha para a felicidade com Jesus, devo assinalar que, na carne, não conheço senão espíritos cheios de débitos pesados, com as mais vastas obrigações, perante a obra de Deus, que é o país infinito das almas. Quem será o Senhor das riquezas, senão o próprio Pai que criou o universo? Onde estão os bancos infalíveis, ou os milionários que possam dispor eternamente dos bens financeiros que lhes são confiados? As expressões cambiais do mundo são convenções que outras convenções modificam. Basta, às vezes, um sopro leve das marés sociais para que todos os quadros da riqueza humana se transformem. Tenho de mim para comigo que, no mundo, o dinheiro a gastar, como a dívida financeira a resgatar, são também oportunidades que o Senhor de todas as coisas nos oferece para que sejamos dignos dele. O crédito exige a virtude da ponderação com a bondade esclarecida e o débito reclama a virtude da paciência com o amor ao trabalho. A essas palavras justas, que nos conduziam a um campo de novas especulações sentimentais, um dos nossos irmãos de esforço, antigo socialista extremado na terra, entusiasmando-se talvez em excesso com as elucidações do generoso mentor, exclamou efusivamente: Muito bem, sempre encontrei no capital
um fantasma para a felicidade humana. Pedro Richard endereçou-lhe o olhar, cheio de mansuetude, e explicou com bondade: quem te afirmou que o capital no mundo é um erro? E depois de uma pausa, dando a conhecer que desejava acentuar suas palavras, acrescentou: podemos assinalar a dedo os raríssimos homens na terra que conseguem trabalhar sem o aguilhão. O capital será esse aguilhão, até que as criaturas entendam o divino prazer de servir. Para os mais abastados, ele tem constituído a preocupação bendita da responsabilidade e, para a generalidade dos homens, o estímulo ao trabalho. O capital é um recurso de sofrimento purificador, não somente para os que o possuem, mas para quantos se esforçam pelo obter. É o meio através do qual o amor de Deus opera sobre toda a estruturação da vida material no globo. Sem sua influência, as expressões evolutivas do mundo deixariam a desejar, mesmo porque os espíritos encarnados estariam longe de compreender os valores legítimos da vida sem a verdadeira concepção da dignidade do trabalho. O nosso amigo quedou-se em meditação. Aqueles esclarecimentos generosos e simples profundamente nos surpreendiam. O mentor benévolo e sábio continuou as suas elucidações evangélicas. Explicações desconhecidas e inesperadas surgiam de seus lábios, derramando-se em nossos espíritos como jatos de luz. Eram novas claridades sobre a figura incompreendida e luminosa do Cristo, revelações de sentimentos que nos conduziam ao máximo de admiração. Grande número de literatos desencarnados no Brasil, filiados às mais diversas escolas, escutavam-lhe os conceitos simples e profundos. Foi então que, ao fim dos estudos e nas derradeiras observações, um velho conhecedor das letras evangélicas adiantou-se para o velhinho bom interrogando: Richard, as tuas explicações são judiciosas e derramam novas claridades em nosso íntimo. Mas sempre ponderei uma questão de essencial interesse nessa parábola do Evangelho. Por que motivo o santificador espírito de Abraão, personificando a providência divina junto de Lázaro redimido, não atendeu às súplicas do rico desventurado? Não era este também um filho de Deus? Observando os teus esclarecimentos de agora, sinto esta interrogação cada vez mais forte em minha alma, porque, afinal, o homem rico do mundo pode ser, muitas vezes, uma criatura indigente na aspereza das provas. Como esclarecer esse problema que nos induz a supor certa insensibilidade nas almas gloriosas que já se redimiram das vicissitudes da existência material? O esclarecido comentador da palavra de Jesus replicou com veemência e brandura: insensibilidade nos mensageiros do bem? Esse conceito nasce da nossa deficiência de verdadeira compreensão. Abraão e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial que, dos nossos erros mais profundos, sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Ambos compreenderam que seria contrariar os desígnios divinos levar ao irmão torturado uma água mentirosa que lhe não mataria a sede espiritual. Quanto ao mais, que pedia o rico ao espírito generoso de Abraão? Rogava-lhe
que Lázaro voltasse ao mundo para dar a seus pais, a sua mulher, a seus filhos e irmãos as verdades de Deus, a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas verdades entre todas as criaturas? Por que razão somente pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidade da paz de Deus, que é a água viva da redenção? A solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra, filhas do egoísmo ambicioso ou do malfadado espírito de preferência das criaturas. Orações que nunca chegam a Deus, por se apagarem no mesmo círculo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. O nosso amigo religioso recebera também a sua lição. As elucidações evangélicas do dia estavam terminadas. No recanto silencioso, aqui me recolho com as heranças tristes da terra, intensifiquei as minhas reflexões sobre a grandeza desconhecida do Cristo e, contemplando as perspectivas angustiosas dos quadros sociais da existência terrestre, comecei a meditar com mais interesse na profunda parábola do rico. Irmão X.